distribuir o conteúdo já, a live. Hoje eu tô aqui numa novela, gente. A gente veio passar o ano novo aqui em Cocalzinho. E a casa que a gente tá não tem internet. Aí eu combinei aqui com as meninas de uma venda que tem aqui do lado. E aí, eu tô usando a internet deles, aqui na venda deles. Olha aqui, olha aqui. Ainda tem aqui, ó, uma arvorezinha de Natal fofa. Tudo pra gente não deixar de fazer a nossa live. Tô aqui tentando de todas as formas. Tô até segurando o telefone hoje. Geralmente o telefone fica no ring light, né? Hoje o telefone vai ficar na minha mão, então vai mexer mais um pouquinho aqui, tá bom? Então vamos lá, vou começar que ela fica gravada, né? Quem já tá aqui já vai dando coraçãozinho aqui do lado pro Instagram, entregando pro pessoal o início da live, tá? Aqui do ladinho direito. No meu, pelo menos, é direito, tá bom? E hoje vai ser mais tremidinha, porque eu vou estar segurando na mão aqui, no meio da minha viagem, só pra não deixar de fazer, tá bom? Então vamos lá, gente. Hoje é o caso de uma mulher. Ela se divorciou 2 vezes já, então ela já tá... Hoje ela tá sozinha, ela tá sem nenhum relacionamento, mas ela se considera, né, apaixonada pelo chefe dela que é casado. E aí ela quer tratar de relacionamento afetivo, né? Então vai ser um tema bem interessante, gente. Eu fiz várias anotações. A live não vai ser tão grande porque eu tô aqui nessas gambiarras hoje, que são o quê? Eu segurando o celular e usando a internet aqui da nossa amiga Francisca aqui na viagem, tá bom? Então vamos lá, ó. Tô no meio do mato, minha gente, no meio do mato, tentando aqui fazer a nossa live. Então vamos, ó. Relações anteriores, vou falar pra vocês o que acontece. Ela tem 2 filhos e teve dificuldade pra engravidar desses 2 filhos. E teve 2 casamentos, né? Este casamento que ela teve com o pai das crianças, ela disse que se separou, por quê? Porque o pai das crianças não aceitava um dos filhos. Ele não tinha um bom relacionamento com um dos filhos. Segundo ela, o relato é esse, né? Segundo ela, teria terminado por isso. De fato, analisando um pouquinho mais profundo, ela nunca teve muito disponível mesmo pro amor, né? Acho que ela já tem um pouco de consciência disso. Então, não tem muito a ver com ele aceitar ou não o filho. Mas tem a ver com ela não estar disponível para o amor. Tá, isso aí eu vou mostrar pra vocês aqui. Conforme vocês vão assistindo a live, vocês vão ver que não é tão difícil de perceber, não. Quando a pessoa tá indisponível para amor. Em pequenas coisinhas você vai vendo ali. Tanto que hoje ela vive uma relação platônica por um ideal que ela criou na mente dela, que nem existe. Nem existe. Este homem que ela relata aqui não existe. Quando a gente se depara na abertura de campo com pessoas que idealizam relacionamento, é mais um indício de que ela está indisponível. Ela não está disponível para viver uma relação com alguém real, cheio de defeitos e de qualidades, um ser humano real. Ela quer viver a relação dela com uma idealização que ela criou aqui. Por quê? Porque ela não pode ter ele. Se um dia ela tiver ele por 1 ano, 10 anos, 20 anos, a idealização acaba. É capaz deles se divorciarem também. Por quê? Porque ela não quer se relacionar no mundo real. Ela quer se relacionar com a ideia que ela criou de homem ideal. E olha as frases dela, que interessante. Esse homem que ela está apaixonada agora, que é um homem casado, olha a indisponibilidade para o amor, que hoje é um homem casado, ela diz que é um homem magnífico e que mesmo depois, né, que ele se tornou chefe, ele continua a cuidar de mim. Esse tipo de relato, primeiro a idealização para cima, lembra? A gente já falou sobre isso. Idealizar para cima ou para baixo não é viver a realidade. Então você não está pronta para a vida adulta. Se você não está pronta para a vida adulta, suas relações não vão dar certo nunca. Você está indisponível para amor. No caso aqui, até hoje, ela tem 40 e tantos anos, né? Até hoje ela está indisponível. Tanto que ela já se divorciou 2 vezes, tá? Então, assim, ela pode se divorciar 2 vezes, fazer um trabalho de autoconhecimento diário e ir crescendo, se colocando no movimento de adulta? Pode. Mas no momento, como ela ainda tá ali apaixonada por um ideal de homem que não existe, ela continua no mesmo movimento que ela tinha
nos outros casamentos, que é o movimento infantil. Então, muito provavelmente, ainda que este homem casado desfaça o casamento dele e ela se case com ele, provavelmente a relação não vai durar. Por quê? Porque esse homem não existe o que ela criou na mente dela. Existe o homem real do dia a dia. Aquele homem que você tem qualidades, tem defeitos, e ela também. Esse homem magnífico é uma visão distorcida daquilo que ela achou que era o melhor para a mãe dela quando ela era criança. Tanto que, olha a relação que ela tinha com o pai. A relação não, a ideia do pai. Olha que interessante. Ela criou hoje um ideal de homem magnífico. Um homem que ela não pode ter, que é um homem casado, e ela se diz ele apaixonada por ele há alguns anos já. Nisso, ela vira as costas para todos os homens reais. Então, serve quem? O homem magnífico. Os homens reais, não. E o que ela relata do pai? Que o pai dele era um homem incompleto. Frases dela. Quando eu olho para o meu papai e para minha mamãe, que são maiores do que eu, energeticamente falando, faço uma análise, um julgamento desse, onde eu me coloquei como alguém maior que ele. Eu me arroguei mais uma vez, arrogância. Arrogar-se a um lugar que não é seu. Ela se arrogou a um lugar que não é dela. Analisou o papai, julgou e criou uma caixinha do homem incompleto. O papai é um homem incompleto. Então ela passa a vida inteira oscilando entre um polo e outro. Ou ela vai para a vida adulta, ou se ela continua conectada com a infância como ela está até agora, os relacionamentos dela vão de ela buscar meninos para poder ensinar a eles como ser homens completos, que não foi o caso do pai. E aí ela mesmo fica meio masculina ali, meio que tentando mostrar como é que se é um pai de verdade, olhando para trás. Tudo olhando para trás. Olha como a vida não anda para frente, porque tá presa no passado. Ou, no caso agora, ela foi pro polo de lá, não tem equilíbrio. O caminho do meio é o caminho do equilíbrio. Ela veio pro polo de lá. Ela visualizou o homem que seria o contrário do papai, que seria o homem completo, que é esse que é casado, e que ela tá numa relação platônica. E aí ela tá ali, ó, vivendo aquele ali, porque esse seria o papai ideal pra mamãe, esse seria o homem ideal pra mim. Então tem muito da filhinha do papai aí, que geralmente não é feliz no amor, e eu não abri o campo dela, mas esse é o caso perfeito para uma constelação familiar. Por quê? Porque é uma repetição de padrão transgeracional. Eu vou falar para vocês aqui. O pai, segundo ela, ele meio que era filho da mãe. Gente, filho da mãe sem ser xingamento, tá? Era filho da mamãe dela. Então, ele era meio que o filho da mãe dela. Por quê? Ele não assumia bem uma relação equilibrada com a mãe, segundo o relato dela. A mãe que pagava a maioria das despesas da casa, a mãe que cuidava de tudo ali, mais ou menos. E o pai, ele ia pro mundo, deixava a mãe só, ia viver algumas aventuras. E aí ela fez um julgamento sobre isso e criou. Este é o homem incompleto. Meu pai é um homem incompleto. E passa a vida buscando o completo ou tentando ensinar para os homens os relacionamentos dela com meninos, que ela dizia que todos os relacionamentos dela eram com meninos, a como ser completo. Então ela acha que ela realmente é melhor que o pai e que vai mostrar pro pai como é que é um homem completo, tá? Quando ela faz esse movimento aí, ela tá presa lá atrás. Ela não conseguiu se desprender, O cordão umbilical tá cada dia mais forte. O cordão umbilical que era assim, cada vez que ela faz um movimento desse, fica maior, mais forte, mais forte, mais forte. E aí, quem ela atraiu para casar? Um homem que também tinha as mesmas características do papai. Isso ela já tinha percebido no relato dela. O pai, ele tinha ciúme, ele tinha problemas ali quando a mãe brincava com os filhos do casal. Então tá o papai, a mamãe e os filhinhos. Quando a mãe ia ser carinhosa com os filhinhos, esse pai ficava chateado, fazia chantagem. Por quê? Porque, na verdade, ele era um dos terceiros filhos dessa mulher. Um dos terceiros filho. Como é que é? Ele era o terceiro filho. Ele era o terceiro filho dessa mulher. Por isso que ele tinha ciúme. É como se ele tivesse ciúme dos irmãos. A relação do pai e da mãe não era de marido e mulher, não era equilibrada. Ele estava aqui e a mãe aqui. Então era o terceiro filho ali. E tá, nossa, coitada dessa mulher, meu Deus. Não tem coitada, gente. Tem o quê? Você se tornar indisponível também, porque provavelmente a mãe dela também estava presa lá atrás, não conseguiu se desconectar da família de origem.
Ainda estava lá presa como filhinha do papai e da mamãe e atraiu essa relação. E como que a gente pode sair ir saindo devagarzinho? A gente precisa viver relações equilibradas. Eu não posso dar mais do que o meu parceiro. E aí, gente, exige toda uma dança. Relacionamento, para dar certo, ele é toda uma dança diária. Entendeu? Então, se eu vim e eu ganho mais do que meu parceiro, e aí eu coloco mais dinheiro lá. Ok, então a gente vai ter que sentar e pensar uma forma dele me compensar isso. Por exemplo, ele fica responsável por fazer todos os reparos do lar. Ou a gente não leva o carro no mecânico, ele vai ficar responsável por aprender a mexer. Ele vai ter que pegar uma coisa também que é muito grande, que geralmente dá muito problema. Por exemplo, quem tem casa sabe, como reparo de casa é chato. Você estraga um trem no telhado, depois estraga um negocinho ali no vaso, depois começa a pingar o trem lá da torneira. É um saco, é uma coisa que é muito chata. Então, nessa tentativa de equilibrar, eles podem, por exemplo, estipular isso. Que esse tipo de coisa ele vai ter que aprender. Nem que ele entre no Google ali e vá aprendendo. É uma forma de tentar equilibrar. Eles têm que sentar e ver. Eu vou dizer o meu caso. Me chama no direct, Érica, é Tino Érica, né? Me chama no direct que a gente combina, tá? Olha só. Eu vou dizer pra vocês como é que eu tenho feito com o meu marido hoje, tá? Eu detesto mexer com coisa assim de planilhar coisa. E aí eu que planilhava, por quê? Porque eu morava sozinha com meu filho. E aí eu planilhava tudo, todos os gastos, eu tinha lá planilha financeira, quadrante, eu tinha tudo organizado, mas eu achava um saco. Mas eu fazia. E aí quando a gente foi vendo essa questão do equilíbrio, eu falei pra ele, meu bem, vamos fazer o seguinte, pega essa parte que é a mais chata pra mim e fica com você, pra gente tentar equilibrar um pouco. São coisinhas, gente, por isso que é uma dança. Eu tô dando um exemplo meu, entendeu? E aí a forma como essa mãe ou ela pode ver o que mais pesa pra mim? Como eu tô dando mais na relação, eu ganho mais, como é que eu faço pra dar uma equilibrada? Por quê? Porque se não tentar equilibrar, eu só dou. Eu não permito, eu não sento, eu não permito que ele me devolva, essa relação vai virar relação de mãe e filho. E aí, gente, interesse sexual vai diminuir, por quê? Porque sexo com mãe não tem graça, né, gente? É incesto. Então, energeticamente, vai acabar a vontade de fazer sexo. Eles vão sair lá uma hora. E outra coisa que vai gerando é uma raiva de quem tá recebendo demais. E aí começa a gente se fazer de vítima, né? Porque eu fiz tudo por essa relação. Fez demais, não era pra fazer tudo. Era pra fazer só 50%. Entende? Que tem que ter essa dança pra relação dar certo. E aí precisa de diálogo. Relacionamentos que não tem diálogos não tem muito o que ser feito. Ele vai se deteriorando. Tem que sentar e falar, vamos aqui, vamos conversar aqui. Olha só, eu tô achando que eu tô fazendo demais e tem que ter equilíbrio. O que você acha de fazer isso? Falar, não, isso eu não gosto. Não, então vê uma outra ideia aí. Porque se ficar desequilibrada, a nossa relação pode acabar. E a gente não quer isso. Gente, amor não basta, não. Passa longe disso. Eu conheço vários casais que se amam profundamente e não conseguem ficar juntos. O amor tá longe de bastar, tá? Pra uma relação dar certo. O que a gente precisa mesmo, primeiro, é ordem. Eu tenho que estar ocupando o meu lugar de esposa ali. Equilíbrio. Eu não posso estar lá com uma filhinha do papai e da mamãe presa lá atrás, tentando vingar a mamãe por uma ofensa que eu, na minha visão, acho que foi cometida. Ou no caso dela, tem mais coisa aí, que eu vou dizer pra vocês aqui daqui a pouquinho, tá? Então, assim, enquanto eu tô fazendo isso, eu tô presa. Tá, e como que eu faço pra sair? O que eu sempre digo, autoconhecimento todos os dias um pouquinho. Alimenta o corpo todo dia, alimenta a mente todo dia, alimenta a alma todo dia, um pouquinho, bem pouquinho. Não precisa ser muito. Todos os dias um pouquinho, todos os dias um pouquinho, todos os dias um pouquinho. E depois de 1 ano, imagina a diferença que dá? E depois de 5 anos? E depois de 10 anos? Você entende? Trabalho de formiguinha. Pra quê? Pra ir saindo daquele lugar lá e vir pra cá. Porque se não houver ordem e um vínculo forte, o amor
não vence. Ele não consegue, a relação não consegue prosperar sem uma ordem correta e um vínculo forte. E aí o amor não basta. Fala, mas a gente se ama tanto. Não importa. São leis naturais. Não importa se você ama tanto, mas se você não respeita as leis da natureza, então você vai ser meio que... vai colher os frutos do desrespeito dessa lei, tá? Que mais, gente, que vinha aqui? Ela dizia que o pai vivia de grandezas que não existia. Isso também é um julgamento, né, gente? O que é isso? Viver de grandezas que não existia. A gente não tem nem noção. Então você vê aí o lugar em que ela ocupa ali de julgamento. O lugar em que ela tá lá atrás presa ainda, julgando o papai e a mamãe. Ela ainda não entendeu que a vida é o bastante. E mesmo que ela tenha entendido mentalmente, a mente dela já sabe, ela tem que pegar tudo isso e internalizar. Ela tem que pegar isso e levar para o campo dela de maneira em que ela sinta isso de verdade. E para isso ela tem que fazer exercícios diários. Para ir para esse lugar e realmente internalizar que a vida é o bastante, tá? Outra coisa que ela falava com relação ao pai que era isso, e aí quando ela se casou, por que ela se separou também? Porque ela disse que o marido não aceitava um dos filhos. Era a mesma coisa que o pai fazia. Ela disse que o pai tinha ciúme quando a mãe brincava com os filhos. Então é só uma repetição de padrão, é o caso perfeito para a constelação. Quando tem esse tipo de repetição de padrão que você não consegue sair, é exatamente onde a constelação vai. Ela vai dar uma olhada lá no campo, onde está esse nó que você se conectou. Para onde você está olhando agora, que para frente não é. Então você está olhando lá atrás, mas para que lugar? Para que acontecimento, para que situação que ela está olhando para reverberar isso aí? Eu acredito, eu vou dizer para vocês aqui, pela experiência que eu já tenho, que provavelmente teve alguma amante, algum relacionamento anterior que não foi incluído. O que dá pra ver aqui, gente, é que provavelmente ela tá conectada, ela tá emaranhada no destino de uma das amantes ou de uma dos relacionamentos anteriores do pai. Essa raiva que ela sente do pai, que ela diz aqui, ó, que sentia muita raiva do pai e não entendia, olha as frases dela, sentia raiva do pai e não entendia porque a mãe foi casada até a morte. E aí o que ela fez depois? A mãe se manteve casada até a morte. O que ela fez quando ela se casou? Ela virou a vingadora. Ela, você não se separou? Pois eu vou te dizer, mamãe, como é que se faz. Se casou e se separou. Tudo olhando pra trás. Tudo olhando pra trás. Olha a vida dela. Não tem muito como fluir. Porque ela tá olhando pra trás. Ela tá olhando pra trás. Então ela vem como a vingadora. E essa raiva do pai também, muito provavelmente, teria que abrir o campo para ter certeza. Ela deve estar conectada com o relacionamento do pai que não foi olhado. Gente, a amante pertence ao sistema, pertence ao campo, todas as amantes. Relacionamentos anteriores que tiveram um envolvimento sexual muito forte, também. E ela disse que esse pai, ele triangulava muito, ele tinha muitas amantes. Muito provavelmente, uma ou várias dessas amantes não foram incluídas, elas foram vistas como ser inferior, que a mãe é a legítima e aquela é inferior. Desculpa. E a mãe é o quê? Aquela superior, não sei o quê. Não é assim que funciona. Todo mundo que pertence ao campo tem o mesmo direito de pertencer. Não tem melhor, não tem pior, inclusive as amantes. Porque quem atraiu as amantes? O casal que continua na infância conectado lá atrás. Não foi o pai e nem a mãe é uma coitadinha. Coitada. Não. O casal que triangula, o casal que não afrouxa o cordão umbilical e vai pra frente em equilíbrio, continua triangulando com a amante depois. Tanto pra mulher como pro homem. Que é aonde, que olha a repetição de padrão. Constelação para essa cliente seria perfeito mesmo. Lá o triângulo atrás, agora ela tá como? Triangulando, apaixonada por um homem casado. Então ela continua olhando para trás. Esse homem aí que ela diz que é magnífico é só uma projeção, é um espelho da relação mal resolvida que ela tem com o papai e com a mamãe dentro dela, não é fora dela não, é dentro, tá? É a forma dela incluir provavelmente essa amante que não foi incluída ou esse relacionamento anterior. E aí as mulheres, né, desse campo que não foram incluídas vão ficando com muita raiva, muita raiva, muita raiva.
Aí chega alguém, um filho, um neto, bisneto, no caso dela, uma filha, que não consegue afrouxar o cordão umbilical ali, fica preso naquilo, na raiva daquela, ou amante ou um relacionamento anterior. Às vezes ele foi noivo antes e não conseguiu honrar com respeito. Por quê? Essa mulher e os irmãos só nasceram, por quê? Porque, por exemplo, uma ex-noiva foi prejudicada, entre aspas, porque essa ex-noiva sofreu. Por isso que passa a pertencer ao campo. Por quê? Porque houve sofrimento de alguém, o prejuízo de alguém, para eu ter o benefício de nascer. E se eu não honro isso, eu não olho com carinho para essa pessoa e digo, puxa, eu vejo você, eu sinto muito pelo que ocorreu com você e você também faz parte. Se eu não consigo fazer esse movimento de respeito, eu olho de cima, olha só, eu quando comecei a namorar com ele era até noivo e casou comigo, não tem essas coisas? Isso aí fica reverberando. Se não houver respeito, não olhar para trás e olhar, nossa, eu sinto muito pela sua dor, eu sinto muito pelo seu sofrimento. Eu reverbero e aí fica no campo. Aí vem uma filha e se conecta. Esse aqui, como eu não abri o campo, a gente não tem certeza absoluta, mas é uma coisa que é muito comum de se ver. Isso aqui, essa raiva do pai, e um pai que triangula muito, uma mãe que não se separa até a morte, e aí a filha vem como vingadora. A vingadora, né? A heroína também, tipo ontem, que adora ser heroína. Bora ser heroína. Enquanto é heroína, a vida dela tá se ferrando lá. As 12 áreas da vida dela, anda não. Mas tá lá, presa lá atrás, sendo heroína, né? Destruindo sua felicidade, sua saúde, sua sanidade, seu equilíbrio. As 12 áreas da vida. Finanças não anda direito, relacionamento afetivo não anda direito, né? Estabilidade emocional, né? Não anda direito. Nenhuma das 12 áreas anda direito. Por quê? Porque eu não tô no meu lugar, eu tô lá atrás. Ainda tô lá com 40, 50, 60, 70 anos, vingando a mamãe e o papai. Sacrificando tudo que tá aqui na frente, só para poder ficar lá ensinando pro papai como ele deveria ser. E aí eu encontro um homem magnífico que eu criei na minha mente, porque não é, ele é só um ser humano. Ou eu atraio homens, né, meio meninos, para eu ensinar para esses meninos o homem que ele deveria ser, que não é um homem completo como o papai. Não, vou dizer para ele aqui como é que é. E eu passo a vida me sacrificando todas as áreas da minha vida só para mostrar algo pro papai e pra mamãe lá atrás. Então, gente, é um preço muito alto. A arrogância, arrogar-se em um lugar que não é seu, julgar, analisar papai e mamãe é alto. Já fez, tá feito. E agora? Todos os dias um movimentozinho, um exercíciozinho para ir pro mundo. Todos os dias um exercíciozinho para ir pro mundo. Autoconhecimento diário. Todos os dias um pouquinho. E no caso dela, uma constelação. No caso dela, precisa. Tem casos que os movimentos ali, que você faz, os exercíciozinhos de ferramentas diárias, já leva a pessoa pra frente ali. Mas tem casos que ela tá tão emaranhada, tão enrolada, tão amarrada lá atrás, que tem que abrir a constelação. Nesse caso aí, tem que abrir. Por quê? Porque a repetição de padrão transgeracional tá muito forte. Tá igualzinho o que aconteceu lá atrás. Então, o pai não se dava bem ali, né? Não queria que a mãe fizesse carinho no filho. Ela se casou com um que não aceitava um dos filhos. O pai e a mãe tinham triângulos amorosos. Ela tá agora atraída por um homem casado. Né? As coisas lá não andavam, a mãe era submissa. Ela, que criticava tão a submissão da mãe, tá aqui, ó, apaixonada por um homem casado, uma relação platônica, que exige um mínimo de submissão, nem que seja pra ficar lá adorando aquele homem que ela criou, tá? Por que a gente fala platônico? Que vem de Platão. Platão, ele dizia que a gente tem dois mundos, o mundo sensorial, que é este que a gente vive aqui, ó, 5 sentidos, e o mundo das ideias. O mundo das ideias, aquele que eu crio que tem ali as ideias primordiais de tudo. Ela, ao invés de viver aqui no mundo sensorial, no mundo real, ela, no momento, ela criou uma dissociação cognitiva na mente dela. Como ela não encontrou, não conseguiu construir o homem ideal totalmente o contrário do papai, porque não é o papai, então eu vou construir um homem ideal. Atraiu vários meninos, tentou, não conseguiu, porque ela disse que sempre se relacionou com homens meio meninões, ela era mãe dos meninos, fez igual a mamãe dela, não conseguiu transformar esses meninos no homem ideal que ela acha que o pai deveria ter sido, na mente dela, no mundo das ideias de Platão. O que ela fez? Agora ela desistiu de se relacionar, elegeu um cara como o homem ideal, mas não chega perto dele, que é pra fantasia dela não acabar. E aí ela pode olhar pro papai dizendo, viu, existe um homem ideal sim, mas não é você. É aquele ali que eu tô apaixonada. Só que ela não pode chegar perto do cara, não pode se aproximar dele, não pode ficar junto dele, não.
Senão esse homem ideal vai virar um homem real. E aí o papai vai ter razão. Eu vou ter que parar de dar birra, porque vai ficar confirmado que é só um homem comum. Então ela preferiu uma dissociação cognitiva hoje, quase aos 50 anos, e ficar ali adorando aquele homem no mundo das ideias, do que ir para o mundo real. E fazer todos os dias o seu autoconhecimento. E olhar para o papai e para a mamãe internamente ali e falar, olha, a vida foi o bastante, você não tem que ser diferente em nada, papai, nem você, mamãe. Mamãe não precisa parar de ser submissa, papai não tem que ser um homem completo, não. A vida bastou, eu não tenho nada a ver com a relação de vocês, e todos os dias eu vou fazer um movimentozinho de autoconhecimento para ir pro mundo. Não, ela prefere ficar lá, adorando aquele ser que ela criou na mente dela e que nem existe, só existe de longe. Lá nesse amor platônico, lá de Platão, do mundo que a gente fala, né? Do mundo das ideias e do mundo sensorial, é isso. O amor platônico é esse. Você criou algo que não existe. Por isso que você não quer chegar perto. Por isso que você escolheu um homem casado. Por quê? Porque se ele tivesse solteiro, como ele já teve uma época, eles tiveram uma fé, né? Uma paquerinha, quando ele era solteiro, ela não ficou junto com ele. Por quê? Porque aí ela ia ter que olhar pro papai e ver, papai, não existe homem completo, homem ideal, existe homem real. E mulher a mesma coisa. Então, olha as escolhas infantis que ela tem feito. Então, de fato, ela quer ser feliz no amor? Não, de fato ela não quer. De fato, ela prefere ser criança com o mundo da fantasia da mente dela. É muito mais gostosinho e dá mais birra. E você olha pro papai e pra mamãe e fala, viu, tem um homem ideal, tá? E aí você continua dando birra igual criancinha. Pode, tudo. Nesta vida é livre-arbítrio, nós podemos tudo. Só que, mais uma vez, a gente colhe exatamente o que planta. Ponto. É livre-arbítrio, tá? E esse movimentozinho, gente, esse movimentozinho diário, é todo dia mesmo. Não é, ai, nossa, eu vou fazer uma super imersão de 2 dias e acabou. Ou vou fazer uma constelação ali de 1, 2 horas e acabou. Não. Aquilo ali, a constelação é muito forte, então ela te dá ali um taquinho na bunda e te joga pra frente um pouco. Mas você tem que depois reajustar sua conduta. Por isso que é todos os dias um pouquinho, todos os dias um pouquinho. Tá? Não dá pra fazer e ir embora, assim, não. Enquanto você tem vida, você tem questões pra olhar, tá? Gente, se vocês tiverem alguma questão, vai colocando na interrogaçãozinha aí, tá bom? O que mais, gente, que tem aqui? Ela se sente a ovelha negra da família, tá? Ela disse que ela acabou se casando com... Eita, que eu já acabou essa live, gente. Ai. Ela acabou se casando com uma pessoa que a família não... Família de origem não aprovava muito, né? Aí tá, mais um movimento infantil, né? Quando ela se sente ali, aquela pessoa que é excluída da família, porque a família de origem não acolheu o marido dela, porque eles vivem relações de aparente felicidade. Ela tá presa lá atrás, pouco importa o que a família de origem pensa das suas relações, você é adulta. Claro que a gente se casa com o sistema, mas você é adulta, você faz as suas escolhas e vai pro mundo. Ela tá tão presa lá atrás que quando eu perguntei pra ela me falar um pouco sobre a família dela, chuta, quem tá aqui comigo já há um tempo, quem tá preso lá atrás, quando você fala em família, a primeira coisa que a pessoa pensa é em família de origem. Papai, mamãe, irmão, tio, papagaio lá atrás. Tá presa. E foi o que ela fez. Quando eu perguntei de família, ela começou a falar do pai, da mãe, dos tios. Não, gente, adulto, família é a que você criou. Lá não, lá é lugar de honra. Não é a sua família, aquela é a família do teu pai e da tua mãe. Eles criaram. E são as regras deles lá, viu? Vocês não tem que falar, porque minha mãe tinha que fazer diferente, meu pai... Não, eles criaram uma família, a regra é dos dois. E se a mamãe quiser continuar sendo submissa e o papai quiser continuar traindo? Porque deveria nada. É a regra dos dois, a família deles, eles que criaram. É a regra deles. Você, depois dos 18, é sua. Ou se casando, ou vai sozinho, e aí a sua casa, seus relacionamentos, as 12 áreas da vida são seus frutos, são seus filhinhos, cada área é um filhinho seu, e aí a sua família é a sua vida que você tá levando, e os seus filhinhos, seus frutos. Ou se você tá ali com um parceiro, uma parceira, ali é que é a sua família, a que você criou e que vocês vão fazer as regras lá, e não lá atrás. Então ela tá tão presa lá atrás, que quando eu falei de família,
Ela falou da família de origem. E aí as 12 áreas da vida dela, gente, tem como andar? Não, não tem como. Por quê? Porque elas estão abandonadas. O lugar dela, a gente trabalha com lugar. O lugar dela é aqui. Se ela tá lá atrás, o lugar dela tá abandonado. E os filhinhos dela, que são as 12 áreas da vida, também estão abandonados. Tá, gente? E aí a gente entra numa questão muito interessante. Como? Aqui no meu. Aí, voltou. Eu faria a constelação. E depois, gente, eu trabalharia o movimento para ir pro meu lugar. E olhar pra frente e trabalhar as 12 áreas da minha vida. Não é, não, então tá, então eu vou trabalhar só relacionamento. Não. Eu acredito que tem que ter prioridade. Você tem que ter prioridade. Aquela que você vai trabalhar com mais afinco no momento. Entende? Mas você tem que olhar as 12. Então, se o meu problema maior é financeiro, eu vou focar mais nas finanças, mas eu não vou ignorar as outras 11 áreas. Por quê? Porque a gente é um ser holístico. Nós somos... Eu vou lá, cuido da perna. Mas não, braço, cabelo, eu nem pintio, não escovo os dentes... Mas, ó, a minha perna, uou. Não, gente. A gente é um ser holístico. Na vida, a mesma coisa. Você pode focar em uma área, sim. Eu acredito muito em foco, em ter prioridade. Mas você tem que olhar para as 12, senão elas ficam abandonadas. São filhinhos abandonados, tá? E aí, gente, é o que a gente vai fazer no que vem. No curso Tudo em 12, eu vou fazer isso. Eu já faço, quem me acompanha sabe que eu já faço. Tá completando 3 anos. Tem 2 anos completos, tem 3 anos que eu faço isso. Desde 1º de janeiro de 2018. Eu faço isso, eu trabalho 12 áreas da vida, uma por mês. Então, o primeiro mês, que vai ser janeiro, eu vou trabalhar o quê? Propósito, carreira, vou trabalhar realização. Por quê? Porque a gente vai olhar pro mês, pro ano inteiro e traçar metas de curto, médio e longo prazo. E mas se acontecer alguma coisa durante o ano, igual o corona aconteceu, a gente realinha as metas. Mas não é porque a gente pode ter que mudar as metas que você não vai fazer metas. Aí você não sabe pra onde você vai, qualquer lugar serve. Isso não é movimento de adulto. Criança é que vai pra qualquer lugar que a mãe e o pai pegar na mão. Adulto não. Adulto, ele precisa saber pra onde ele tá indo, tá? Em janeiro a gente vai trabalhar, a primeira coisa vai ser isso, é fevereiro, mas cada mês a gente vai trabalhar uma área, tá? O evento do dia 11 de janeiro de 2021, às 20 horas aqui no Instagram, eu vou explicar detalhadamente como é que vai ser, tá bom? E o carrinho, gente, abre 8 horas do dia 11 de janeiro. Tá bom? Não vão ter muitas vagas, já falei, porque tenho que dar suporte, tá? E vai ser dia 11, beleza? Gente, eu não vou me alongar muito, porque, como eu disse pra vocês, eu estou viajando. Tô aqui, ó. Olha aqui, gente, eu tô numa venda. Aqui. Tô numa venda, eu tô no meio do mato. E aí não tem internet onde eu tô. Aí eu vim numa venda, conversei com a menina pra poder não deixar de fazer a live pra vocês aqui. E aí tô aqui na vendinha com o povo aqui. Graças a Deus, o pessoal super fofo, gente. Muito amor. Mas é isso. Então não vou me alongar muito. Não vou tirar as cartas hoje, porque eu tô segurando o celular, tô sem o ring light. E não vou ler o pedacinho do livro hoje também. Talvez amanhã eu deixe grudadinho aqui pra ler, tá bom? É isso, gente. Amanhã, 9 horas da manhã, eu estou aqui com vocês, se tudo der certo, aqui na venda das meninas de novo, porque eu vou estar aqui ainda, tá? E a gente se encontra amanhã, às 9 da manhã. Nesse aviãozinho, vocês conseguem compartilhar essa live, compartilha. E amanhã a gente se encontra, tá bom? Beijo pra vocês, bom dia.